Antes de nós irmos para a mensagem da noite, teve um visitante que, na hora que foram apresentados os visitantes, ele não levantou, porque o irmão Beto falou assim, que veio pela primeira, segunda ou terceira vez. Mas ele me disse que ele já veio muitas vezes aqui, ele frequentou a igreja, e já faz muito tempo, na época do pastor Antônio Gonçalves Pires, que talvez muitos de nós aqui não conhecemos, mas vários irmãos aqui conheceram. É o irmão José Nésio Borges. Vou pedir que ele fique de pé, por favor, irmão José. Deus abençoe a sua presença. Pode se sentar. O irmão José Nésio Borges, ele é membro da igreja metodista aqui da Água Fria, aqui próximo de nós, há 70 anos, se eu não me engano. Ele é membro da igreja lá metodista, mas frequentou uma época aqui. E hoje ele resolveu vir aqui na nossa igreja, porque ele teve um sonho com a nossa igreja, e ele se sentiu incomodado em vir aqui e contar para a gente o sonho que ele teve com a nossa igreja, e ele queria que nós soubéssemos desse sonho, que esse sonho servisse como incentivo para nós. Como ele contou para mim o sonho, eu vou passar para os irmãos também. Ele sonhou. Eu queria primeiro, professor, dizer em Joel, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão. Ok. Não precisa ler, irmão, já leu. Versículo 29 e 30. Não fui eu que chamei o irmão de velho, né? Eu já estou sonhando. Então tá bom. O irmão José disse que sonhou que aqui na nossa região, da Água Fria para cima, aqui até ali onde tem o Pão de Açúcar, teve um tornado, um vendaval muito forte. Inclusive ali onde tem o Pão de Açúcar tinha um prédio de 30 andares, e nessa região toda aqui não sobrou nenhuma casa, nenhum prédio, todos caíram. O velho era feito de giz. Mas que o prédio aqui da nossa igreja permaneceu em pé. Então, eu creio que ele se sentiu incomodado para vir aqui e contar isso para a gente. E que Deus, então, preservou, em meio a essa grande tempestade, Deus preservou a sua igreja, preservou o seu povo. Parece que o senhor dele só duas telhas quebraram. Mas isso aí o João Florindo e o João Sérgio, no departamento de patrimônio, duas telhas, tiraram a tureta. E ele, interessante, ele não sonhou com a igreja, ele sonhou com a nossa igreja, e veio então nos contar esse sonho. E creio que seja para a edificação da nossa igreja. Eu agradeço pela preocupação do irmão de vir aqui. Ele apontou, lógico, que seja sempre tudo para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Leve um abraço da nossa igreja para a igreja do irmão. Deus abençoe. Senhor? Amém. Irmãos, o irmão Beto falou, ele não sabia, mas o irmão Beto falou da nossa vigília. E na nossa vigília, eu trouxe um estudo sobre oração. E eu fiquei pensando, poxa, pena que tinha pouca gente, porque seria importante que toda a igreja se despertasse para a oração, ou ouvisse esse estudo, para que se despertasse mais ainda para a oração. Então Deus colocou no meu coração que eu trouxesse o mesmo estudo da vigília para o culto desta noite, adaptasse um pouco para a pregação, então eu trouxe. Então os irmãos que estiveram na vigília, os poucos irmãos que estiveram na vigília, vão ouvir de novo a mensagem, mas eu creio que será de bênção para todos. Por quê, irmãos? São muitas as preocupações de um pastor, porque nós pregamos, os pastores pregam no culto e a gente não consegue mensurar qual é o efeito das mensagens, quais são os efeitos da mensagem,
na vida dos cristãos, na vida dos membros da igreja. Alguns a gente até percebe, outros não. Por exemplo, eu não sei quanto que os irmãos oram. Não tem como saber. Não tem um termômetro. Eu até mencionei aqui na vigília, eu espero que o termômetro de oração da nossa igreja não seja a frequência na vigília, porque senão a nossa igreja está mal de oração. Porque na vigília nós começamos com 8 irmãos, depois mais alguns foram chegando, e terminamos em 12 irmãos. E isso representa menos de 8% dos membros da nossa igreja. E obviamente não significa que os irmãos não têm importância para a oração. Cada um tem os seus motivos para não vir. Mas a minha preocupação é: será que nós estamos orando o suficiente? Será que a oração é realmente uma prioridade na vida de nós cristãos? Não só da nossa igreja, mas dos cristãos da nossa geração. E pensando nisso, então, a mensagem de hoje é um incentivo para nós intensificarmos a nossa vida de oração. Benefícios de uma vida de oração. É sobre esse tema que nós vamos meditar hoje. Mas antes de entrarmos propriamente na mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sempre faço umas perguntas que são meio constrangedoras, né? Mas eu fico preocupado. Eu gostaria de perguntar assim: para quem, nesse auditório, nesse número de irmãos que tem aqui, para quem a oração esteve, durante essa semana que passou, dentro das 3 prioridades mais importantes da sua vida? 3. Está melhor do que eu pensava. Então, está melhor do que eu pensava. Para quem a oração esteve, pelo menos, entre as 10 prioridades da sua vida nessa semana? Irmãos, a oração ela precisa ter prioridade absoluta na nossa vida. Porque se Deus é prioridade absoluta na nossa vida, a oração deve ser prioridade absoluta na nossa vida, porque a oração faz parte do nosso relacionamento com Deus. Ninguém se relaciona com Deus sem oração. Ninguém tem intimidade com Deus sem oração. Então, se Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, e a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, então a oração deve ter um lugar assim primordial na vida do cristão. Agora, eu quero falar hoje com os irmãos sobre os benefícios então de uma vida de oração. Eu gostaria de começar orando. Vamos falar de oração. Baixe sua cabeça, eleve seu pensamento a Deus. Vamos pedir a direção do Espírito de Deus para esses momentos de reflexão na palavra do Senhor. Deus e Pai, pedimos a Tua direção neste momento. Nós sabemos, ó Deus, da importância da oração, de como o Senhor espera que nós oremos a Ti, de que nós busquemos, ó Deus, a Tua face. Mas também, ó Deus, nós confessamos que temos alguma dificuldade em relação a isso. Pedimos que o Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, venha a nos incentivar, venha, ó Deus, a nos moldar de tal forma o coração que nós fiquemos, ó Deus, sedentos de estar em comunhão contigo através da oração, porque não há nada melhor, ó Deus, do que sentirmos a Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, nestes momentos de reflexão. Abençoa também as crianças que estão sendo ministradas com a Tua palavra no culto infantil, que nós possamos sair daqui enriquecidos, ó Deus, com a Tua palavra. Em
Em nome de Jesus. Amém. Benefícios de uma vida de oração. O próprio ato de orar já é um benefício, porque como nós mencionamos logo no início, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Só aí já é uma bênção. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que são muitas as bênçãos que nós temos por termos uma vida de oração. Porque é diferente ter uma vida de oração de ter momentos de oração durante o dia. Às vezes, nós não temos uma vida de oração. O que nós temos é assim, aquele momentinho antes da refeição que nós oramos, aquele momentinho antes de dormir que nós fazemos uma breve oração, aquele momentinho que nós levantamos e fazemos alguma oração, geralmente para pedir alguma coisa para Deus, para pedir uma proteção, para pedir uma bênção. E às vezes nós intensificamos um pouco mais a nossa relação com Deus através da oração quando nós estamos passando por dificuldades. E aí precisamos do socorro de Deus sobre a nossa vida, e aí a gente vai e começa a orar mais. Mas desenvolver uma vida de oração é diferente. Vida de oração significa estar o tempo todo na presença de Deus. Significa do momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir, nós desenvolvermos no nosso coração e na nossa mente uma consciência da presença de Deus. E sim, nós temos momentos separados para a oração. É importante nós termos um momento com disciplina, separado, para estarmos fazendo a nossa devocional de leitura bíblica e oração. Termos os momentos antes das refeições em que nós agradecemos o alimento e oramos pela nossa família. Mas também é importante que durante todo o dia, mesmo no nosso trabalho, mesmo durante os nossos afazeres, nós estejamos conscientes da presença de Deus. Porque a oração, ela não precisa ser formal o tempo todo, no sentido de nós estarmos elaborando frases e pensamentos diante de Deus. Mas a oração, ela pode ser simplesmente o estar na presença de Deus. Porque Deus é aquele que sonda os corações, conhece o nosso coração, que conhece o nosso sentimento, que conhece os nossos pensamentos. Então Deus sonda os nossos corações. Então, desenvolver essa consciência, esse desejo de ter uma vida de oração. E isso só nós fazemos se nós nos conscientizarmos de que isso é uma prioridade na nossa vida. Não sei se tivemos algum problema com a projeção, se já vai voltar. Sim. Eu consegui, tem muitos benefícios de uma vida de oração, mas muitos, irmãos. Eu só separei 5, assim que eu consegui pensar de 5 textos da palavra de Deus, pensando em alguns textos da palavra de Deus, 5 benefícios que nós podemos ter quando nós temos uma vida de oração. E o primeiro deles está no texto do Salmo 23, verso 4, que a gente pode ler todos juntos. Dá para ler ali? Acho que dá, né? Vou sair da frente. Vamos ler juntos? Ainda que sobre a morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Então, o salmista Davi, que escreveu esse salmo, ele era um homem de oração. Quando nós olhamos o livro dos Salmos, e muitos deles
escritos pelo rei Davi, nós percebemos que Davi, muitos dos salmos de Davi eram orações. Davi, ele vivia na presença de Deus. A impressão que eu tenho, às vezes, lendo os salmos de Davi, é que mesmo quando ele estava ali com a espada guerreando, ele estava falando com Deus o tempo todo. Ele era um homem de oração. E nós percebemos que quando ele não orava, talvez num dos poucos momentos em que ele não orava, ele cometeu alguns erros que foram terríveis na vida dele. Então, quando nós oramos, sabe qual é a bênção maior? A oração nos traz a consciência da presença de Deus. O salmista diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E essa consciência da presença de Deus afasta o medo na hora dos perigos. Nós não temos que enfrentar lutas e perigos, temores nesse mundo. Nós enfrentamos tanta adversidade nesse mundo. E quando vem as adversidades, meus irmãos, se nós não temos a consciência da presença de Deus, dá medo. Nós nos apavoramos, nós sentimos um temor que muitas vezes nos leva, nós somos levados ao desespero. E muitas vezes somos levados a cometer atitudes que pioram até a nossa situação, porque o desespero nos tira da consciência. E às vezes, para tentar resolver uma situação, nós cometemos equívocos que pioram a nossa situação, em vez de dependermos de Deus. Mas quando nós oramos, quando nós temos uma vida de oração, quando o dia todo nós estamos na presença de Deus, nós sabemos que Ele está presente. Então nós podemos dizer, como salmista, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja, ele está falando de uma situação extrema, de extremo perigo, de extrema complexidade. Ele está falando de uma situação que ele estaria beirando a morte. Mas ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Deus está comigo. Não é porque o mal vai embora, mas é porque Deus está comigo. E nós sabemos que quando Deus está conosco, nós estamos protegidos, nós estamos seguros. Então nós precisamos orar para sentirmos a presença de Deus e termos segurança na hora da adversidade. Vale a pena termos uma vida de oração. Mas tem mais. Próxima tela, nós vamos ler o texto que está em Filipenses 4, 6 e 7. Esse texto nós lemos no sermão de domingo passado. Nós estávamos abordando um outro tema, mas esse tema é específico da oração. Esses dois versos, 6 e 7 de Filipenses. Eu quero ler junto com os irmãos de novo. Vamos ler? Não tereis de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí tem dois benefícios em um nesse verso. Quando nós vamos a Deus em oração, o texto diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. É a orientação de Deus. Ele está apontando isso como uma solução para a ansiedade, algo que nos acomete muito hoje em dia. Então, com a oração nós afastamos a ansiedade e ainda recebemos no nosso coração e na nossa mente a paz de Deus que excede todo o entendimento. A ansiedade, como nós
mencionamos no domingo passado, ela traz problemas seríssimos na vida de uma pessoa. Ela traz doenças, até mesmo físicas, na vida de uma pessoa. A ansiedade é a causa de muitos males. Agora, a palavra de Deus nos aponta como solução para a ansiedade a oração, a súplica, o estarmos na presença de Deus, para afastar a ansiedade, e como consequência da oração, uma invasão da paz de Deus guardando os nossos corações ali. Quantas vezes nós nos sentimos aflitos, inquietos por uma situação que estamos vivendo, por um conflito, por um problema na nossa vida que não se resolve. Porque há situações na nossa vida que insistem em perdurar. Há situações em que nós oramos, pedimos a Deus e queremos nos ver livres daquela situação e a coisa permanece. E então nós nos sentimos ansiosos, nós nos sentimos aflitos, a paz vai embora. E o que nós precisamos fazer é orar, insistir na oração, estar na presença de Deus. Porque esse texto não promete a resolução do problema, da situação, mas promete paz. Meus irmãos, se nós tivermos paz, não necessariamente nós precisamos receber aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Porque geralmente nós pedimos a Deus algo que vai nos trazer conforto, ou conforto material, ou conforto emocional, espiritual. Aquilo que é material é perfeitamente dispensável. E o conforto emocional, o conforto espiritual, ele vem através da oração. É essa a solução que Deus nos aponta. E muitas vezes nós perdemos essa bênção porque nós não temos uma vida de oração, nós não nos dedicamos à prática da oração. Mas quando nós oramos, a ansiedade vai embora e a paz vem no lugar. Onde tem paz, não tem ansiedade. Uma coisa substitui a outra. Está ansioso, está aflito? Olha, a ansiedade vai embora e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Então até agora nós vimos que a oração afasta o medo, afasta a ansiedade e traz a paz. Mas tem mais, vamos para o próximo versículo, que está em Tiago capítulo 5, verso 16.